Estou aqui hoje com você para mais uma aula de ciências. Essa aula ela está destinada a você, aluno do 4º ano. Então, espero que com essa aula de hoje, que o tema é sobrevivência na natureza. Sou a professora Leonora e estou com você hoje para a gente dialogar mais uma aula aí sobre como seres vivos sobrevivem na natureza. Então, espero que com a aula de hoje você venha identificar as ações humanas que interferem na sobrevivência dos seres vivos em uma cadeia alimentar, conhecer as formas de adaptações de alguns seres vivos relacionando com a sua sobrevivência no meio ambiente, reconhecer a importância da reprodução para a manutenção das espécies, como também identificar as formas de defesa dos seres vivos para garantir a sua sobrevivência nos mais diversos ambientes. Então, na aula anterior, nós trabalhamos sobre a sobrevivência desses seres na natureza, mas falamos aí do tipo de habitat, falamos do tipo de alimentação, do tipo de respiração, falamos aí como que é a sua digestão, cada animal ele vai adaptar ao meio. E hoje vamos dar continuidade à nossa aula e vamos trazer aqui um foco maior quanto ao sistema de defesa desses animais para sobreviver na natureza, a importância dessa reprodução aí para que eles venham sobreviver, adaptar no meio que eles vivem, e vamos falar aí também dessas alterações climáticas que contribuem muito também para que o ser vivo ou adapte no ambiente ou talvez não. Então, as variações climáticas, elas também interferem demais aí para a sobrevivência desses seres na natureza. Então, nós vamos pensar aí os mecanismos de adaptação. Então, todos os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e eles vão adaptando de acordo ao seu ambiente. Essa adaptação, ela pode acontecer, ela não acontece, aliás, de uma hora para outra, mas ela vai acontecer no decorrer do tempo. Esses seres vivos vão procurando adaptar ao ambiente onde eles se encontram. Então, ele vai passando por transformações, por adaptações, para que ele venha sobreviver na natureza, para que ele venha sobreviver no ambiente onde ele está. E, às vezes, para a sua sobrevivência, é uma luta constante, porque ora ele é predador, ora ele é presa. Então, em todo momento, ele tem que estar se defendendo. Então, é isso que a gente vai dialogar com vocês aqui na aula de hoje, onde a gente vai falar muito sobre essa reprodução, essa parte que a gente vai falar, as condições climatológicas desfavoráveis para o ser vivo e também aí a sua capacidade de reprodução. Então, vamos pensar aí que nem todo ser vivo, quando filhote, ele é idêntico ao seu pai ou sua mãe quando adulto. Então, tem seres que eles já nascem, os filhotes, e têm características semelhantes aos dos filhotes, aliás, dos pais adultos. Como, por exemplo, aí a gente trouxe aí, colocamos alguns exemplos, a ema, por exemplo, nós temos aí o cachorro, a tartaruga, cavalo. Se você pegar um ser desses aí, adulto, e o filhote, você vai ver que há semelhança entre esses seres vivos. Mas será que todos os seres vivos nascem bem parecidos com seus pais? Nem todos. Vamos falar hoje sobre uma transformação que acontece entre os seres vivos, que nós chamamos de metamorfose. A metamorfose são aqueles seres vivos que têm, quando filhotes, características completamente diferentes dos seus pais, dos seus descendentes. Imagine você quando você observa uma lagarta e depois você vai, com o passar do tempo, observe uma borboleta. Então, você vai perceber, da lagarta para a borboleta tem uma diferença muito grande. Significa que aquele ser passou por uma mudança, por uma transformação no seu corpo, que nós chamamos de metamorfose. Isso aí também não vai ser de um dia para o outro. Cada animal, alguns passam por metamorfose, outros não. O sapo, por exemplo, que você vê aí no jardim da sua casa, que deve ser preservado, ele passa por metamorfose. Ele coloca os ovos na água, aqueles ovos vai transformar em larvas bem pequenininhas, que a gente chama de girinos,
e ele vai adaptando ao meio, vai aparecendo as perninhas, até que ele sai daquele local e vai para o ambiente terrestre. Então, se você pegar um girino e um sapo, você vai perceber que tem características bem diferentes do girino para o sapo já adulto. E você percebe isso também na borboleta, nos mosquitos, são seres que passam aí constantemente por metamorfose. Estamos aqui com um exemplo, uma imagem, onde você percebe aí a borboleta, né, passando pelo estado larval dela, ela coloca os ovos, esses ovos dela, ela vai transformar aí na lagarta. Essa lagarta, ela vai para um casulo, que a gente chama de pupa, crisálida, que a gente chama também. E a partir do momento de algumas semanas, ela vai passando por mudanças completamente diferentes. Então, se você perceber, que você percebe aí na imagem a lagarta e depois você percebe a borboleta, você vai ver que são mudanças bem drásticas. Então, significa que ela passou por metamorfose. Vamos dizer também que a reprodução, ela contribui muito também para a sobrevivência dos seres vivos na natureza. Então, a reprodução, ela contribui também para que não haja extinção da espécie. Porque se o ser não reproduzir, o que vai acontecer com a sua espécie? Ela vai acabar. Então, é importante que os seres reproduzam para que eles deem continuidade à sua espécie. Trouxe para você a imagem aí de um papagaio de cara roxa. Ele vive, né, de certa forma, em bando nas florestas, lembrando que existem animais que vivem em bandos ou acasalados, porque que também é uma maneira dele se defender, dele sobreviver na natureza. Então, esses papagaios de cara roxa, eles vivem em bando nas florestas, eles preferem ir lugares aí para repousar, para reprodução e, às vezes, eles andam também em casais. Então, eles sempre estão acasalados, eles estão movimentando aí nas árvores, sempre no casal, macho e fêmea. E o que vai acontecer? Esses animais, quando eles vivem ou em bando ou acasalado, eles, de certa forma, quando vem aí uma ameaça aí de algum predador, eles sentem mais seguros estando de dois, estando em bando. Então, por isso que é muito importante aí que não venha acontecer aí a destruição dos ninhos desses animais, que não venha ter o tráfico de animais aí quando filhotes, porque quando isso acontece, vai ocorrer o quê? A extinção da espécie. Então, além de ser uma prática ilegal, compromete aí a vida desses animais e também a espécie aí, onde ela pode ficar extinta, ela pode acabar. Esses seres, até mesmo para reproduzir, ele passa por um processo de adaptação. Então, cada ser vivo, ele reproduz de uma forma diferente, e também em habitats diferentes. Eu não falei para você agora que o sapo, né, tanto o macho e a fêmea, eles acasalam no rio, colocam os ovos ali em lugares longe das correntezas, de maneira que aqueles ovos vão transformar em girinos, depois eles vão passando por mudanças até passar pela fase adulta e levar à vida terrestre, mas sempre ele vai usar a água para reproduzir. Então, existem seres vivos que eles têm os lugares próprios para reproduzir. As tartarugas, por exemplo, que eu já comentei aqui com você, elas utilizam o quê? Areia, onde é que ela coloca os ovos, tampam ali aqueles ovos com areia, para que tenha aí uma proteção daqueles ovos, uma proteção dos seus filhotes. Então, geralmente, para o acasalamento, a reprodução é importante, eu volto a dizer, e é necessário aí que tanto o macho e a fêmea, eles procurem um lugar ideal para a reprodução para garantir aí a permanência daqueles ovos, de maneira que não venha aí ser comidos por outros animais. O vagalume, por exemplo, ele é um animal, está aí também na imagem. A fêmea, ela geralmente, o vagalume, ele lança aquela luz, fica piscando. E a fêmea, geralmente, ela escolhe o macho para a reprodução a partir daquele momento que ele vai piscar com muita frequência. Então,
Nos animais, eles acasalam com o objetivo de reprodução e, no caso dos vagalumes, a maneira que eles vão piscando é que a fêmea é atraída pelo macho. Também nos sapos, que eu acabei de falar para você, eu lembrei que os sapos, ele é o coachar dos sapos na lagoa que está convidando aí a fêmea para o acasalamento. Então, os animais, eles comunicam quando eles querem utilizar aí a reprodução, eles comunicam aí das mais diferentes formas. Então, o coachar dos sapos significa que eles estão convidando a fêmea para o acasalamento. No caso do vagalume, também ele está convidando a fêmea para o acasalamento. Então, cada animal, ele atrai o seu parceiro de forma diferente. Esses animais, como os animais sobrevivem aí nas mais diferentes ambientes. A gente sabe que tem animais que vivem aí na terra, na água, em lugares úmidos. Então, cada animal, para ele sobreviver, ele precisa de quê? Ele precisa de encontrar alimento e também ele luta aí para não servir de alimento a outros seres. Porque, como eu disse, cada animal, ora ele é predador, ora ele é uma presa. Então, ele quer ser sempre o predador. Ele nunca quer ser uma presa. E para ele que ele não seja presa fácil para os predadores, ele tem que fazer o quê? Lutar pela sua sobrevivência. Então, algumas estratégias aí ele utiliza aí no seu dia a dia para evitar de ser presa para os predadores. Vamos conhecer aí esses mecanismos de defesa que os seres vivos utilizam aí para não ser comido pelos predadores? Então, nós temos aí animais que podem escapar dos predadores, através de que alguns andam em bando, como eu falei para vocês, que é uma forma de afugentar os predadores. Outros, eles defendem aí com o próprio veneno, como o caso das cobras, elas utilizam o veneno para se defender. As vespas também utilizam aí o veneno, os ferrões. Então, cada animal se defende como pode. Alguns usam os dentes. O cachorro, por exemplo, tem o quê? O mecanismo de defesa dele é o quê? Os dentes para morder. Então, cada animal, ele sobrevive, ele luta pela sua sobrevivência no ambiente onde ele se encontra. Então, cada um se defende como pode. Então, vamos conhecer alguns mecanismos de defesa? Temos aqui, por exemplo, o ouriço do mar. O ouriço do mar, ele tem espinhos duros, pontiagudos, e ele eriça, né, quando ele é atraído aí próximo ao predador, e ele libera aí, ele abre para que os espinhos sejam a sua proteção. Então, os espinhos no ouriço do mar é como ele abre quando ele se sente ameaçado. No terrestre, nós temos aí, popularmente falando, né, que é o Luiz Cacheiro, que libera grande quantidade de espinhos, que é uma forma também de defesa dele, no ambiente onde ele se encontra. Temos aqui também o polvo e a lula. O polvo e a lula, quando ameaçados, eles liberam a tinta na água. Então, o que eles fazem? Quando eles sentem que está vindo algum predador, eles liberam uma substância ali na água, a água fica colorida e eles conseguem afugentar, eles conseguem correr, de maneira que aquela água colorida, eles ficam invisíveis aos olhos dos predadores. É uma forma de defesa também. Temos aqui o baiacu, que é um peixe altamente venenoso. Além do veneno, ele é sem escamas, mas ele tem o corpo coberto de espinhos. Então, quando ele se sente ameaçado, ele inflama o corpo e ele libera aí esses espinhos, fica totalmente à mostra e aí os predadores também vão afugentar, vão correr desses seres vivos aí, que é a forma de defesa, que é o espinho. Existem seres que utilizam um mecanismo de defesa que nós chamamos de camuflagem. O que é camuflagem? É essa capacidade que o ser vivo tem de adquirir as características do ambiente onde ele está. Temos, por exemplo, o bicho-pau. O bicho-pau, ele adquire o ambiente dele ali, está seco, né, cheio de paus, ele adquire as características daquele ambiente. Aí ele passa também despercebido e não é visto pelos predadores. Então, a camuflagem é uma forma
de defesa também dos seres vivos. Temos aí a aranha de cor amarela, captura vespas, né, sua presa. Então, nós temos certos animais aí, como, por exemplo, nós temos o camaleão, que muda a sua cor. Então, ele é capaz de mudar a cor e adquirir a cor do ambiente. Se ele está na mata, ele adquire a cor verde. Então, ali no meio das folhas, ele não é visto pelos predadores. Então, nós vamos dizer que existem animais que eles têm essa capacidade de adquirir a cor de acordo com o ambiente onde ele está. Essa capacidade a gente chama de camuflagem. Ela se torna menos visível e dificulta aí de serem caçados pelos predadores. As cores, tem seres que também as cores deles facilitam também a sua sobrevivência na natureza. Então vamos entender como é que é isso. Animais têm cores chamativas, então ao atrair os predadores é uma estratégia que eles têm e quando o predador vai alimentar daquele animal, às vezes ele passa mal. Aquela animal ali, ele tem um gosto desagradável, às vezes até passa mal, faz vômito. É como se fosse um efeito do veneno ali da presa. E o que que acontece? Existem espécies que também têm aquelas cores bem chamativas e que não têm o veneno e que passam despercebidos pelos predadores. Então, nós vamos falar que tem cores que favorecem aí a sobrevivência desses seres. Então, por isso nós dizemos que animais com cores são cores de advertência. É como se as cores favorecessem aí para não ser comido pelos predadores. Temos o mimetismo, que é a capacidade que certos animais têm, não de parecer com o ambiente, como é no caso da camuflagem, mas eles vão sobreviver, eles adquirem semelhanças com outros seres. Temos aí a coruja, temos uma borboleta tipo coruja, que tem os olhos bem parecidos. Então, essa semelhança, que também pode afugentar predadores, é chamada de mimetismo. Mimetismo é a capacidade que o ser vivo tem de parecer com o outro. Então, existe aí a borboleta monarca, que ela é muito encontrada aí no Brasil. Ela também tem essas cores vivas e ela contém substâncias tóxicas que causam mal aos animais. Então, quando eles comem essa borboleta, então, eles já ficam de sobreaviso. Essa borboleta não pode ser, ela não é benéfica para o meu organismo. Só que existe uma outra borboleta que a gente chama de vice-rei, que ela tem as mesmas cores, mas ela não tem o veneno. Então, a vice-rei acaba levando vantagem, porque ela não é comida pelos predadores, porque eles confundem essa borboleta vice-rei com a borboleta monarca que tem o veneno. Nós temos aí as condições climatológicas desfavoráveis, que nós sabemos que tem muitos seres que são ameaçados à sua extinção por causa do clima. Já falamos aqui do aquecimento global, que esse aquecimento aí da Terra, que não contribui para a sobrevivência dos seres vivos. Seres que vivem em ambientes frios, se tem aquecimento global, a temperatura da Terra aumenta, ele não vai conseguir sobreviver num ambiente quente. Ele leva muito tempo para adaptar e, com isso, às vezes, a sua espécie fica comprometida, pode entrar aí na extinção. Temos também, não só falando só dos animais, mas nós temos uma planta também chamada cacto. As plantas também devem adaptar no ambiente que elas estão. O cacto, por exemplo, ele é cheio de espinhos e eles vivem em lugares bem secos, lajedo, por exemplo, que não tem muita água. Então, o que ele faz? Ele guarda a água no seu caule e os espinhos não deixam ele perder o caule e perder a água. Então, é uma forma de adaptação para o ambiente onde ele vive. Então, nós vamos dizer que o cacto é também uma planta de regiões muito secas, no deserto, que vai sobreviver bem, ela vai adaptar. Por quê? Porque as suas folhas são modificadas em espinhos e esses espinhos não deixam que o cacto perca água nas épocas das secas. E eles armazenam água no caule, na época da chuva, para sobreviver com aquela água durante o período de seca. Então, hoje nós abordamos aqui sobre a sobrevivência dos seres vivos na natureza. Vou deixar aqui algumas atividades para você fazer de acordo com tudo que você aprendeu. Você também tem os livros de ciências para pesquisar
E pesquise aí sobre esses animais, pesquise mais sobre a camuflagem, o mimetismo, esses animais coloridos, que as cores favorecem a sua sobrevivência. Então, de acordo com o que você aprendeu, faça mais pesquisa, aprende mais, porque é bom a gente não só ficar nas aulas, mas buscar além do que a gente apresenta para você aí, aluna do 4º ano. Te aguardo, até a nossa próxima aula, conto com a sua presença.